Primeira cerveja aqui da Cervejaria Nova acabou de terminar a fermentação. E eu vou aproveitar a levedura dela para fazer uma nova cerveja no fermentador maior. Foi como se fosse um pequeno starter essa primeira fermentação. Mas antes de eu fazer esse reaproveitamento, vamos aproveitar essa oportunidade para fazer a coleta dessa levedura, ver quanta levedura a gente tem ali dentro, ver quanto de célula saudável tem e estimar quanto dessa lama eu preciso usar para fazer minha nova fermentação. Vamos lá? Esse aqui é o laboratório da cervejaria. Ele tá pequenininho ainda, não tenho muita coisa. Tenho um microscópio, um agitador magnético, um banho ultrassônico e algumas vidrarias, um porta-tubo de ensaio que eu estou usando para porta-tubo Falcon. Eu uso o tubo Falcon como tubo de ensaio. É muito barato esses tubos Falcon aqui, é uma maravilha. Então, hoje eu quero fazer 3 testes. O primeiro deles é ver quanto de levedura foi produzido, foi gerado nessa fermentação. A relação de levedura produzida numa fermentação, ela é praticamente constante, proporcional à quantidade de açúcar metabolizado. Talvez se eu fizer esse teste mais vezes, eu vou conseguir saber qual que é essa taxa de proporcionalidade. Na verdade, essa taxa de proporcionalidade, ela é em massa, ela não é em quantidade de levedura, porque algumas leveduras são menorzinhas, igual essa SS04, normalmente ela é pequenininha, algumas leveduras elas são maiores, então pode ser que aqui eu tenha mais levedura, só que quando eu for fazer uma Weiss, por exemplo, eu vou ter menos levedura, mas em quantidade massa que é a mesma. É difícil fazer em quantidade máxima que eu teria que secar e tudo mais. Mas beleza, a gente vai contar essas leveduras aqui, vai medir o volume, vai contar, vai ver quantas leveduras a gente tem ali dentro e quão saudável elas estão. Essa cerveja aqui, eu abaixei a temperatura, ela tá em 7 graus agora, na verdade, não sei por que deu uma subidinha a temperatura, estava em 5 graus e eu não adicionei nenhum agente clarificante, nenhum coadjuvante de clarificação. Ela está decantada naturalmente, então a gente vai avaliar só quanto da levedura foi decantada naturalmente. E essa é a S04. Ela clarifica muito rápido, mas muito rápido mesmo. Eu já tirei algumas provas aqui pela torneira de prova e comparei com essa está com 1 dia de diferença. A translucidez assim é incomparável, é uma levedura muito boa. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu comprei uma garrafa de água mineral só para fazer esse experimento aqui. Eu não tinha uma garrafa transparente aqui em casa para a gente ver isso. Então eu tenho uma garrafa de 2 litros aqui. Eu só tirei a água e coloquei um pouquinho de álcool dentro. E já sanitizei tudo que está aqui, né? Sanitizei aqui embaixo, sanitizei a minha mangueira aqui para remoção. Mas a gente vai fazer isso 2 vezes porque sanitização, quando a gente fala de reaproveitamento de levedura, nunca é demais. Passar mais um álcool aqui embaixo, isso aqui é álcool 70. Passar álcool aqui na mangueira, encher a mangueira de álcool. Lembrando que tudo isso já tinha sido limpo e sanitizado previamente, mas nunca é demais. Vamos encher de álcool aqui. Garrafa eu não vou sanitizar de novo, isso aqui é álcool dentro dela. Tudo bem? Então a gente está aqui. Essa é uma técnica muito boa de tirar a levedura de fermentador pressurizado, que é pegar uma mangueira cristal flexível. O fermentador está pressurizado, ele está aqui com 1 kg de pressão, tudo bem? É uma pressão relativamente alta. Eu coloquei essa pressão a mais agora porque está carbonatando, então daqui a pouco esse CO2 vai assimilar, vai acabar caindo a pressão. Mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui, vou só abrir minha tampa, tirar o álcool residual que tem aqui dentro. Esse álcool aqui não vai ser prejudicial, porque vai entrar um monte de levedura aqui dentro, né? Então eu vou travar aqui, a mangueira, está travada, só por garantia, mais um pouquinho de álcool. Tá tudo muito bem limpo aqui. Então eu vou abrir aqui o TK com cuidado. Como ele está pressurizado, tem bastante levedura para sair ali dentro. Então vamos lá. Agora eu consigo controlar aqui na mão, Então a gente tem aqui, eu posso ver que tem um pouquinho de trube aqui, Eu não sei se vai dar para ver na câmera, mas está com uma levedura bem bonita e bem compacta. Então vou liberar aqui, Estou
passando minha levedura para dentro. Vou tirar um pouco de cerveja junto, porque tá vindo levedura ainda. Opa, não queria ter feito isso, mas tudo bem. Acho que agora tá bem bonito, ó, bem... Deixar sair um pouquinho só para vocês verem, ó. Aqui na mangueira tá bem bonito, ó, bem... Mas sempre vem um gruminho de levedura que eu teria que fazer isso aqui de novo amanhã para tirar a maior parte. Agora, para não fazer bagunça, eu abro aqui e o fluido todo que está na mangueira ele volta. Então tá aqui toda a lama que eu consegui tirar. A gente vê, né, S04 que ela tem uma floculação muito alta, então ela está bem grudadona em flocos. É um tipo ruim de levedura para ler, eu não tenho ácido aqui para quebrar esses flocos para a gente contar certinho, mas vamos ver o que a gente consegue contar. Acabou de ligar de novo aqui o fermentador. Então dá para dar até uma desgaseificada aqui. E a grande pergunta que a gente se faz, né, é quanta levedura tem aqui dentro e quanto isso aqui fermenta? Quanto de cerveja a gente consegue fermentar com essa levedura? A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada na cara da nossa levedura. Eu vou tirar uma alíquota aqui para eu não ter mais risco de contaminação, então eu vou pegar um pouco do que está aqui, eu vou tirar e fazer todas as análises com base nessa aqui, e aí não importa se essa aqui contaminar ou não. Então vou pegar só um pouquinho aqui. Isso aqui tá mais que bom para a gente fazer todas as nossas análises. Então, só para a gente começar a brincar aqui um pouquinho, eu vou pegar essa levedura do jeito que estava ali no tanque, vou pegar aqui, ó, nada dela, ó, uma gotinha e vou colocar aqui no microscópio. Deixa eu dar uma limpada nessa lâmina aqui que ela não está muito bonita. Então, uma gotinha aqui de nada, ó, nada. Isso aqui tá mais que bom. Vou pegar isso aqui que se chama de lamínula, que é uma lâmina bem fininha para eu esmagar essa gota, porque essa gota aqui ela tem a altura do Monte Everest quando a gente coloca milhares de vezes de aproximação. Então estou com a minha gota bem esmagadinha aqui e vou colocar no microscópio para a gente dar uma olhada. Coloquei aqui o celular, parece que eu estou olhando num telescópio para a Lua, né? Eu estou aqui com uma ampliação de 40 vezes. Agora eu vou aqui para uma ampliação de 100 vezes. Isso aqui são as nossas leveduras. Lindas, bem focadinhas. Vamos deixar um pouquinho maior. Olha aqui nossas leveduras cervejeiras. Por isso que a gente tem que fazer diluição. Olha o tanto de levedura que a gente tem aqui. Vamos ir um pouquinho para o lado. Ó. Olha isso. Olha isso. Um pouquinho para baixo aqui, ó. Olha quanta levedura, gente. Vou aumentar um pouquinho o brilho aqui, para a gente ver um pouquinho melhor. Nossa, elas estão paradinhas, quietinhas. No meio da fermentação é bem diferente o comportamento delas. Será que estão saudáveis mesmo? A gente vai ver isso. A concentração celular de levedura aqui ela é muito grande, não tem como a gente contar a quantidade de levedura, porque primeiro ia dar muito trabalho, segundo a imprecisão ia ser enorme, porque tem uma em cima da outra e tudo mais. Então o que a gente faz é diluir, e é muito simples o processo de diluição. A gente pega alguns tubos de ensaio, alguns tubos Falcon, coloca 10 ml, 9 na verdade, ml de água, e aí a gente coloca 1 ml dessa dispersão com levedura aqui no primeiro, completa 10 e a gente tem uma diluição para 10. Agita, deixa diluir, deixa misturar, pega 1 ml dela, põe nos próximos 9 ml. Aí completou 10, temos mais 1 para 10 e 1 para 10, virou 1 para 100. Faz isso de novo, tem 1 para 1000. A única diferença é que no meu primeiro tubinho aqui, eu fiz uma solução 50% de água e 50% de azul de metileno 0,25. Esse corante azul de metileno, ele é um corante muito forte, mancha tudo, tem que tomar cuidado. E ele consegue entrar nas células mortas, mas ele não consegue entrar nas células vivas. Se a célula está viva, saudável, com a membrana celular capaz de regular o que entra dentro e o que não entra, ela não deixa o corante entrar. Então, a gente vai conseguir diferenciar as células vivas das células mortas com essa técnica simples. Então, eu vou pegar aqui 1 ml da minha
composição da minha lama aqui. Então vou colocar 1 ml da lama na minha primeira solução. Dá uma leve agitada aqui, dá um tempinho para fazer a coração. Vou tirar 1 ml daqui e passar para o outro lado. Vou tirar 1 ml dessa e passar para o outro lado. Bom, só para a gente ter uma noção de como ficou a coração, de como está a concentração, vamos pegar essa aqui 1 para 100 e vamos dar uma olhada nela. Vamos colocar a lamínula aqui em cima e vamos lá para o microscópio. Olha que legal, agora a gente consegue diferenciar bem as leveduras vivas das mortas, ó. A gente pode ver aqui algumas leveduras vivas passeando aí, agora que estão com mais liberdade, mas a gente consegue ver algumas leveduras mortas que foram coradas também, olha que legal. A gente está vendo aqui nessa imagem, pelo menos 3, 4 leveduras elas estão mortas. Isso indica que a gente está com bastante saúde da levedura, na verdade, né? Porque a maior parte delas está viva. E olha como agora tem uma quantidade razoável para a gente contar. Pouquíssima levedura morta, muito facinho de contar. Olha que imagem bonita. Passeando, nadando, algumas com filho, algumas de casalzinho andando de mão dada. Olha que legal. Agora a gente vai contar essas leveduras e para isso eu vou usar essa câmera especial chamada de câmera de Neubauer. Bem no meio dela, ela tem riscado microscopicamente quadradinhos que ajudam a gente a contar e é bem simples utilizar ela. Dá quase para ver a olho nu aqui o quadradinho maior, os macros. Ó, aqui, ó, tá dando para ver na imagem aqui, tenho quase certeza. Tá vendo as cruzinhas ali no meio? A gente vai contar lá dentro do menor quadradinho dentro da seção do meio. Então, para isso é muito simples, eu vi já que a solução 1 para 100, ela me parece razoável para contar, então eu vou pegar a partir dela. E o procedimento ele é muito simples. Esse não é um vídeo sobre contagem de levedura, eu já tenho um aqui no canal sobre isso e eu acho que já vale a pena ter um atualizado, mas hoje é mais sobre contar em si, não sobre como contar. Eu vou colocar minha lamínula na câmara de Neubauer e vou dar 2 gotinhas de levedura aqui. Vamos lá para o microscópio. Pronto, ó, conseguimos ver muito bem, olha os quadradinhos aí. Então, a gente vai contar nesse quadrado aqui do meio. Trocar de objetivo. Aí, agora está perfeito para contagem. Nesse quadrado que a gente está vendo, se a gente seguir a convenção padrão de contagem, a gente vai contar as leveduras que estão no meio, que estão tocando a linha superior e a esquerda, porém não a inferior e a direita. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dessas nenhuma está morta. Agora a gente simplesmente conta isso aí em diversos quadrados e faz uma média. Então eu repeti a contagem em diversos quadradinhos, refiz o experimento e fiz a contagem de novo e consegui uma média de 19 células vivas por quadradinho e 2,2 células mortas por quadradinho. Isso deu mais ou menos 90% de células vivas e 10% de células mortas e deu uma contagem, depois de multiplicar por 250.000 o fator de diluição e dividir por 10 a 9, de aproximadamente meio bilhão de células por ml. E isso ele é bem condizente com a densidade celular de lama rala. Isso aqui é uma lama super rala, né? E se pode usar essa estimativa com muita confiança, que uma lama rala ela tem ali por volta de meio bilhão de células por ml, e aquela lama espessa, quando parece uma pasta de amendoim quase, um pouquinho menos, né? Mas está quase lá na pasta de amendoim, ela tem por volta de 4 a 5 bilhões de células por ml. Uma estimativa muito boa usar isso aqui, pegar a lama rala e falar que está ali por meio.
Então, a gente sabe que a gente tem aqui, e aqui depois eu medi com a trena aqui, eu tenho mais ou menos 500 ml, então eu tenho 250 bilhões de células viáveis mais ou menos. Bastante coisa, 2,5 pacotinhos de levedura, mas eu acho que vai decantar muito mais levedura. Isso aqui é 24 horas de decantação sem nada, né? Eu posso fazer mais purgas ali dentro. Bom, vamos ver agora a saúde dessa levedura com outro teste usando outro corante muito famoso para nós cervejeiros, que agora é o iodo. O iodo, assim como ele reage com o amido que tem no malte e ele indica para nós que não houve a conversão do mosto, né, não houve a conversão do amido em açúcar, a célula ela tem reservas energéticas que são formadas por uma molécula, o glicogênio, que ela é muito parecida com o amido e ela reage com o amido também. Então, se a célula absorveu o iodo, porque o iodo ele vai diferente do azul de metileno, né? O iodo ele mata a célula. Então ele vai matar a célula vai absorver o iodo de qualquer forma, ela não consegue resistir a ele. E aí, se ela tiver reserva energética alta, se ela tiver bastante glicogênio, esse glicogênio vai corar, ele vai ficar roxinho, igual acontece com o amido quando a gente faz no mosto. Ele não tende lá para o roxo, para o azul muito escuro. Então a gente vai fazer esse mesmo teste aqui mais uma vez. O próximo teste que a gente vai fazer é um indicativo de quão saudável estão essas leveduras. Ele não é exatamente um teste de quão saudável elas estão, mas quão saudáveis estão as reservas energéticas dela. Então aqui a fermentação ela acabou faz mais ou menos, se for acompanhar bem certinho, faz mais ou menos uns 4 dias que acabou a fermentação. Então, se eu colocar iodo aqui, e esse aqui é o iodofor mesmo, o próprio iodo que a gente usa para fazer a sanitização. Se eu colocar aqui e ela tender para o marrom, que é a cor do iodo, indica que não há muita reserva de glicogênio, que ela está faminta, que ela pode estar sofrendo. Ela está quase caindo uma gota aqui, deixa eu colocar aqui, eu já continuo falando. Então, vou colocar aqui, ó. Lembrando, isso aqui é um corante, ele vai mudar a cor necessariamente, igual quando a gente faz o teste no malte. Só que a cor, se ela tender, olha que legal aqui embaixo, ó, isso é muito legal. Porque a gente está vendo que ela está tendendo ao azul, ela não está tendendo ao marrom. Isso quer dizer o quê? Vou colocar mais uma gotinha e vou mexer. Eu me enganei, na verdade ela não estava tendendo ao preto, ela está tendendo ao marrom mesmo, e isso quer dizer que as reservas de glicogênio dessa levedura estão muito baixas. E agora a gente tem um resultado bem, quase que contraditório. A gente tem uma viabilidade bastante alta, a gente está com mais de 90% de viabilidade, mas elas estão com reservas energéticas baixíssimas, quer dizer que essa levedura aqui, ela está na iminência de começar a morrer, então eu tenho que usar ela o mais rápido possível. Normalmente, e aí depende de levedura para levedura, depende muito, a S04 ela sofre um pouco mais com isso, mas 10 dias, 15 dias é a reserva energética de uma levedura bem saudável. E se eu for pensar aqui, essa cerveja eu fiz faz 8 dias, hoje 7 dias eu fiz ela. A S04 ela fermenta muito rápido e essa cerveja ela fermentou muito rápido, ela fermentou em menos de 3 dias. No 4º dia, eu subi a temperatura para 21 e fiz um diacetyl rest de 2 dias, deu 6 dias, e aí comecei a baixar a temperatura. Se ela fermentou em 2 dias e meio, faz uns 5 dias que essa levedura aqui está sem comida. Talvez isso leve a reserva de glicogênio tão baixa. Então, a única explicação que eu tenho. E o que me leva à conclusão que eu tenho que usar essa levedura bem rápido e ainda bem que eu vou abraçar com ela amanhã. E essas informações aqui, elas não são muito precisas porque elas são informações qualitativas, né? A gente não tem como quantificar a vitalidade da levedura com base só nesse teste do iodo. O que a gente pode saber é só que as reservas de glicogênio estão baixas e se ela ainda está fresca, né, que é o caso dessa levedura, por mais que ela esteja com as reservas de glicogênio baixa, a gente consegue utilizar ela com uma boa performance. O que eu vou ter que fazer quando for usar essa levedura? Oxigenar muito bem, talvez suprir ela com nutriente, com zinco, com servomíceis, e eu vou ter uma fermentação bastante saudável. Eu confesso para vocês que eu achava que essa levedura aqui ela ia estar com uma vitalidade um pouco mais alta, visto que acabou de acabar não que acabou de acabar a fermentação, né? Mas eu acabei de baixar a temperatura, ela acabou de chegar no cold crash. Bom,
essa é a importância de fazer a análise e ver como estão as nossas condições que a gente está operando. Então, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha sido legal e esclarecedor em alguns pontos de análise de levedura e amanhã vamos utilizar essa levedura aqui antes que ela morra.